Oi, meus amiguinhos, tudo bem? A nossa história de hoje tem como tema a ressurreição. O nosso verso para memorizar está no livro de Mateus, capítulo 28, o versículo 10. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. A mensagem diz assim: crer que Jesus morreu por nós é tão emocionante que temos vontade de contar aos outros. Vocês fazem isso, meus amiguinhos? Contar para as outras pessoas sobre Jesus? Se você ainda não faz, peça a Jesus que ele vai te ajudar, tá bom? Agora, vamos conhecer os nossos amiguinhos. Tem a Josiane, que é desbravadora. A mamãe dela é a Gleiciane. O nome do clube dela é Clube Betel. Tem os juvenis de lá de Pirapora, Minas Gerais. Tem o Clube Bellatrix, lá de Posse, Goiás. Tem o professor Renan e a professora Ludmila. Tem também a Amanda. Ela é lá da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vitória, lá no Espírito Santo. Tem o Fábio, o Edmar. Eles são lá da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Itarema. E a sua mamãe é a Ariane. Ela faz aniversário no dia 13/4. Tem a Isabelle, Ingrid, Ariane, Gislândia, Vitória, Júlia, Laila, Ibrahim, Vito, Kaique, Daniel, Nicolas. Eles são lá da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá de Mangueiral, Distrito Horizonte. E foi a professora Helenice que deixou esse recadinho. Tem também a professora Rejane Frazão. Ela é lá da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Várzea, lá em Recife. Ela também está mandando um abraço bem grande para os seus juvenis. Tem também os juvenis lá de Governador Valadares, em Minas Gerais. Adiel, Thalita, Pedro, Guilherme, Sofia e a professora Valéria. Tem o pastor William Pedro. Ele está mandando um abraço grande para Carolina Fernanda. E não é só para ela, hein? É para todos os juvenis lá da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Tucuruvi, lá em São Paulo. Tem o João Pedro de Icaraí, Minas Gerais. E por último, tem a Laura e a Amabelle. Elas são da Igreja Adventista do Sétimo Dia lá do Acre. Um abraço grandão, amiguinhas. Deus abençoe todos vocês, meus amiguinhos. Agora, todos bem quietinhos para a nossa história. Os soldados se sentaram em volta da entrada do sepulcro de Jesus. Aquela noite tinha sido fria e muito longa. Eles tiveram que enrolar aquela enorme pedra até a entrada do sepulcro e selar a rocha com várias cordas. O motivo daquilo tudo era que os sacerdotes tinham medo que alguém roubasse o corpo de Jesus. Os soldados já davam graças porque o dia estava clareando, porque logo amanheceria e o turno chegaria ao fim. Só que, de repente, o chão começou a tremer. Várias rachaduras se abriram sob seus pés. A luz que cegou seus olhos brilhou no céu, muito mais intensamente do que qualquer luz que já tinham visto. Os soldados se esconderam aterrorizados e observavam sem poder acreditar. Um anjo desceu e empurrou a enorme rocha, como se fosse uma pedrinha qualquer. Jesus saiu da sepultura refletindo a glória do céu. Era o mesmo homem que colocaram na sepultura na sexta-feira, mas de alguma forma estava diferente. Este Jesus era triunfante, vitorioso e não alguém abandonado, surrado ou machucado. Jesus estava vivo novamente. Os soldados caíram desmaiados no chão. Quando acordaram, tudo estava escuro e em silêncio. Eles se levantaram e correram para Jerusalém, o mais rápido que suas pernas ainda trêmulas podiam aguentar. Aí, eles contaram a todos que Jesus estava vivo. Logo em seguida, duas mulheres foram à sepultura. Elas queriam passar óleo e perfume no corpo de Jesus. Esse era um costume dos judeus nos funerais, porque na sexta-feira antes do sábado não houve tempo suficiente. E assim fariam o ritual no domingo.
Mas ainda havia uma coisa. Elas ainda não sabiam exatamente como entrar na sepultura. Elas sabiam que a enorme pedra estava na porta e as duas não conseguiriam rolar. Ao se aproximarem, pararam chocadas. A grande pedra havia sido removida. As duas sentiram frio na barriga. Quem teria levado o corpo de Jesus? Naquele instante, elas duas viram um anjo. Com medo, aterrorizadas ao ver um ser celeste, não conseguiram se mexer ou dizer qualquer coisa. Mas o anjo sorriu e falou: "Não tenham medo, Jesus não está aqui, porque ressuscitou. Vão e falem aos discípulos que ele os encontrará na Galileia." As mulheres não sabiam o que dizer, estavam tão alegres. Então, elas foram. Quando começaram o caminho de volta para Jerusalém, de repente viram Jesus em pé no jardim. Elas caíram ajoelhadas sobre o chão e o adoraram. Então, Jesus falou para elas: "Vão e diga aos meus irmãos para irem até a Galileia. Eu os encontrarei lá." Aquelas mulheres correram tanto de felicidade e também querendo contar para os discípulos. E ao os encontrarem, contaram-lhe as boas novas. Mais tarde, naquele dia, 2 seguidores de Jesus estavam voltando para casa, em Emaús. Aqueles homens já tinham escutado o que as mulheres haviam falado. Eles queriam poder acreditar, mas ainda pensavam que elas poderiam estar confusas com tudo o que aconteceu. Eles estavam tão concentrados que nem perceberam a presença de mais alguém ali. Mas quando o estranho perguntou sobre o que estavam conversando, os dois pararam e olharam para o homem, impressionados. "Eu não acredito. Você é a única pessoa que não sabe o que aconteceu esse fim de semana aqui em Jerusalém?" Aqueles homens contaram o que sabiam a respeito de Jesus, de como havia sido morto e de como acreditavam nele como Messias. Então, falaram dos rumores de que Jesus teria ressuscitado. O estranho balançou a cabeça e respondeu: "Mas vocês é quem realmente não estão sabendo o que aconteceu. Vocês não conhecem os profetas? Vocês não acreditam neles?" Então, começou a explicar desde os livros de Moisés e todas as profecias de Jesus e como os últimos acontecimentos cumpriram tudo o que estava escrito. A viagem que antes estava longa, agora não parecia tão longa nem cansativa. Quando perceberam, já tinham chegado em Emaús. O estranho ia continuar a viagem, mas os discípulos o convidaram para ficar e jantar com eles. Quando o estranho pediu a bênção pelos alimentos, olharam novamente para ele. Viram suas mãos com cicatrizes dos pregos e, de repente, perceberam que era o próprio Jesus que estava ali. Então, Jesus desapareceu. Por um momento, aqueles homens sentaram-se e olharam um para o outro. Deveríamos saber que era Jesus que estava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras. Agora, a fome e o cansaço pareciam ter desaparecido. Agora, não importava se estava escuro ou se era perigoso viajar à noite. Tinham que voltar para Jerusalém e contar para os discípulos que era verdade que Jesus estava vivo. Que história linda sobre a ressurreição de Jesus! Sobre a história de hoje, eu aprendi algumas coisas. Quando Jesus voltar, vai haver vários grupos de pessoas. O primeiro grupo é representado por aquelas mulheres que foram até o túmulo. Elas estavam ansiosas e desejosas para chegar até ali. O óleo que elas estavam levando representa o Espírito Santo. E é através do Espírito Santo que vamos vencer e reconhecer a Jesus quando ele voltar. Assim como elas reconheceram a Jesus. O outro grupo de pessoas é aqueles soldados. Quando Jesus vir com poder e grande glória, muitas pessoas não aguentarão olhar para ele, assim como aqueles soldados. Além de caírem desacordados, ao acordar, saíram correndo. E o outro grupo de pessoas é aqueles que estavam na estrada de Emaús. Eles conheciam a Jesus, sabiam a história de Jesus, mas quando Jesus apareceu para eles, eles não o reconheceram. Aí eu pergunto para vocês, meus amiguinhos, em que grupo de pessoas vocês querem estar quando Jesus voltar? Eu quero estar no grupo que reconheceu a Jesus, o grupo daquelas mulheres. E eu tenho certeza que vocês também. Nesse momento,
Vamos orar e pedir a Papai do Céu que nos ajude a nos preparar e a reconhecer a Jesus quando Ele vir com poder e grande glória. Querido Papai do Céu, muito obrigado por essa história. Através dela, aprendi muitas coisas. Ajuda-nos, Senhor, a lermos a Bíblia, a fazermos a lição, os cultos e, através disso, ouvirmos a sua voz. Ajude os meus amiguinhos e os seus familiares. Nos dê a tua paz. Em nome de Jesus. Amém.